Manos e manas, esse então é o vídeo 2. Eu quero aproveitar esse feriado chamado do Dia da Criança, primeiro para convocar os que estão sendo alcançados por esse vídeo para orarmos por Benício, que é o filhinho da Clésia e do Jesus, família que já foi da nossa igreja, mas continua em nossa história, ligada a ela e ainda com parentes nela. Benício está internado com questões renais que estão sendo detectadas e analisadas. Nós recebemos últimas notícias nos informando que ele já desinchou, que melhorou o seu estado, mas ainda vai continuar dentro, talvez sair dentro até de mais um pouco de tempo, bem rápido da UTI para ir por 4, mas para dar continuidade ao tratamento. Ele está também na UTI por questão da Covid, não que ele esteja com Covid, mas precisa se detectar se está ou não, exatamente para poder liberá-lo para um quarto, né? E aí ele então receber visita. Quem conhece Benício sabe o quanto é fácil amá-lo, assim como seus primos, o Guilherme e Pedro, né? Que quando também estiveram conosco eram muito amados e continuam sendo amados como toda a família. Vamos então, irmãos, colocar os nossos corações no trono da graça de Deus, pedindo ao Senhor por esse menino. Vamos continuar orando pelo Gustavo, o menino da PIB de Campo Grande, de 7 aninhos, que já faz parte da nossa lista de oração e que luta com problemas sérios, mas que com o amor dos seus papais, do seu irmão e com a misericórdia de Deus, não é? Ele está vencendo esta enfermidade, uma enfermidade que não é nada fácil. Pela Nicole, de 5 anos, que entrou para a nossa lista por causa de um câncer no rim esquerdo, filhinha do pastor Nicolas Salles, da Convenção Batista Mineira, e nós já sabemos que ela já concluiu todo o ciclo da quimioterapia, não é? Portanto, está entrando agora numa outra fase. A Amanda, de 2 anos, do Jefferson e da Daniele, que são membros da nossa igreja, que sofre de uma infecção crônica, que também tem o irmãozinho Jonatas, que necessita de cuidados especiais. Oremos também pela Fabian Origan, de 6 anos, também com câncer. O seu nome foi trazido pela irmã Jacirema quando ela ainda era membro da nossa igreja, mas nós já sabemos das suas melhoras, que ele está indo até a igreja. Então não vamos esquecer de usar hoje os momentos ainda que temos neste dia para orar por essas crianças. Graças a Deus, meus amados, a oração a princípio é para ser feita em qualquer momento, em todo momento, conforme está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, o que nos permite, sem fechar os olhos, né, orar dirigindo, mas não sem fechar os olhos, orar enquanto empurramos o carrinho do supermercado, orar enquanto estivermos na fila do pão ou do sacolão, enfim, orar em qualquer hora e lugar, instantes, em qualquer instante, mencionando os nomezinhos dessas crianças, porque só a eternidade mesmo, só na eternidade é que nós saberemos completamente o quanto essas orações foram trabalhadas pelo Espírito Santo Consolador, através da sua intercessão diante do trono da graça do Pai, por causa do nome de Jesus, para que essas crianças possam ser abençoadas e serem abençoadas. Copio Paulo e lhes digo, pais e avós, rogo-lhes pela compaixão de Deus, que tenham misericórdia de seus filhinhos e de seus netos, e não admitam sob hipótese alguma que eles ou elas venham a se perder, mas se elas crescerem, queridos e queridas, se elas crescerem e rejeitarem o evangelho da graça de Deus em Jesus Cristo, elas se perderão. Façamos o possível, o impossível, com a ajuda de Deus, de criar situações, oportunidades para que as nossas crianças ouçam sobre Jesus, aprendam sobre Jesus, recebam a Jesus em seus coraçõezinhos, porque se o tempo passar e isto não acontecerá, o que será depois deles crescerem? Sem Cristo estão perdidas. Não se iludam. Ponhamos isto no coração. Não adianta os nossos filhos se tornarem ricos, ricas, importantes, terem títulos de doutores, de PhD, mestres e sei lá mais o quê, e não receberem o mais grandioso título que alguém pode receber, que é o título de filho e de filha de Deus em Cristo Jesus, porque é isto que vai contar para a eternidade. Esta vida, por mais bem vivida que seja em termos financeiros, econômicos, humanamente falando, ela é
efêmera, ela é passageira, ela vai acabar, mas a eternidade não. E é para a eternidade que nós precisamos de Jesus Cristo. E como Jesus Cristo é para a eternidade, então é para agora também, nesta vida, já fazendo diferença na vida de quem o recebe, inclusive das nossas crianças. Apelo em favor dos nossos vídeos, do nosso culto infantil. Será que todos os pais, membros da igreja, já colocaram suas crianças para assistir esses vídeos? Eu creio que se o fizesse, mais crianças, inclusive, poderiam aparecer, porque o culto está aberto às participações de todas as crianças da igreja. E, na verdade, a organização, as tias que fazem isso, querem isto. Os cultos têm sido maravilhosos. Aquelas crianças são, no mínimo, maravilhosas e abençoadamente usadas por Deus. Elas são consolos para mim, meus amados, nesses dias complicados nos quais nós estamos vivendo. Sabe, isto é algo que Deus está colocando à disposição as nossas crianças, e desperdiçar esta oportunidade, olha, isto é um pecado contra as nossas crianças e um pecado contra Deus. Não posso me furtar de lhes contar algo que ocorreu ontem. Uma irmã, membro da nossa igreja, foi vista por minha esposa com 4 criancinhas ao seu redor, numa praça. Então minha esposa perguntou: irmã, de quem são essas crianças? E ela respondeu: elas são de um dos catadores de lixos do bairro. É que a mamãe delas foi ganhar neném e ela estava com dificuldades de ficar com as crianças, e então eu as tomei, trouxe para a minha casa e eu estou com elas. Irmãos, isto é ser igreja. Queridos e queridas, isto é ser igreja. Um casal da igreja levou para almoçar em sua casa uma família cujo filho está envolvido com drogas. Levou inclusive o moço, passou com eles toda uma tarde, há poucos dias. Isto é ser igreja, meus amados e amadas. A gente da nossa igreja saindo às ruas para contatar moradores de rua desorientados, e a gente da igreja detectando membros da igreja em situação difícil para adquirir remédios, para então poder ajudá-los. Isto é ser igreja. Isto é ser igreja de Cristo, a tal raça eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido. Igreja não é o que se escreve às vezes nesses Facebooks, nesses órgãos de comunicação da vida, que são extremamente importantes e que nos ajudam muito. Eu estou aí mostrando, né, a utilidade disto, mas que às vezes tem sido usado, irmãos, para mensagens negativas, complicadas, desorientadoras. Não façam isso. Crentes em Cristo Jesus, vocês têm a mente de Cristo. Quando forem escrever alguma coisa no WhatsApp, quando forem escrever alguma coisa no Facebook, pensem em Jesus Cristo e vejam o que vocês vão escrever. Será que Jesus Cristo escreveria aquilo? Será que ele diria aquilo? Será que ele comentaria a coisa do jeito como foi comentada? Pense, você é que vai ter a resposta. Tenha um restante, queridos, de feriado abençoado e abençoador. Esta é a minha oração. Eu agradeço a Deus pela igreja da qual sou pastor. Não mereço ser não, só pela misericórdia de Deus, também pela misericórdia dos irmãos, que me permite inclusive a liberdade de lhes falar estas coisas. Eu sei que eu tenho todos os tipos de pessoas na igreja, umas que na verdade nem precisam ouvir isso, não é para ouvirem isso, que elas estão envolvidas com isso, mas outras que são boas, têm um coração bom porque são crentes, mas estão meio adormecidos, precisam acordar. E outras que precisam realmente tomar cuidado, porque sem querer, sem ter este propósito, acabam sendo usados pelo mal para poder trazer e fazer também mal à igreja. Tá? Então nós estamos somos uma comunidade só, somos o corpo vivo de Cristo, vamos nos cuidar uns dos outros, vamos orar uns pelos outros, vamos tentar nos amar, irmãos, mesmo que isso não aconteça de uma hora para outra, num estalar de dedos, mas se nós colocarmos o coração e a nossa mente naquilo que o Senhor nos ensinou, nós vamos fazer isso, ok? Então volto a dizer, um bom fim de feriado, de restante de feriado para vocês todos.